Sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Arte e Manhas. Comigo tenho o João Carreira, lá está o convidado permanente, e hoje vamos falar sobre o tempo e as relações que este tem com a arte. João. Sim, portanto, lá está, sejam bem-vindos. Este episódio é dedicado, como o Ruben já disse, ao tempo e todas as formas, ou pelo menos algumas das formas, com que se relaciona com a arte, seja por ser representado na arte, ou seja por influenciar artistas e, logicamente, consequentemente, por influenciar a própria arte que vem a seguir. Lá está. Surgem-nos então, para além de conceitos como história e memória, são assim aqueles... Património também, mas é diferente. Eu diria que história e memória são os dois conceitos, assim, as duas palavras que me vêm quando eu quero tentar relacionar arte com tempo. E, de facto, há logo duas perguntas maiores que se tem de fazer sobre este assunto, que é se uma obra de arte pode ser eterna e se uma obra de arte pode ser efêmera. Ruben. Isto passarmos assim a palavra um ao outro, tipo bola de ping-pong, tal. Exato. Ok. Aquilo que eu acho, se uma obra de arte pode ser eterna, pois nunca vou saber, não é? Infelizmente. Porque vais morrer cedo, é isso? Ou só porque vais morrer? Não é morrer cedo, porque o que é a eternidade, não é? Também há esta questão. Não. Eternidade eu acho que até é um conceito bastante objetivo. Não, mas é tipo para tudo. sempre. Mas imagina, quando o mundo deixar de existir. Quando todos os seres humanos deixarem de existir. Não, então, mas nesse caso continuaria... Não, tipo, para sempre é para sempre. Não, porque imagina, uma obra de Bach. Uma obra de Bach agora tem 300 anos, 350. Sim. E por enquanto, tipo, nós músicos e pronto, não músicos, o prelúdio em sol para violoncelo, as pessoas lembram-se da música de Bach. E passaram 350 anos, certo? Sim. Pronto, à partida, se a música continuar a ser, a música e a arte continuarem a ser uma mais-valia para a sociedade, e enquanto ela for ensinada, nunca vamos esquecer Bach. Vai ser sempre um ponto a tocar, não é? À partida. Sim, eu estou a perceber onde é que queres chegar. De facto, eu interpretei-te mal, porque quando eu falo de eternidade, quando estava a falar de eternidade, tinha a ver mesmo com as questões materiais. Ok. Ou seja, uma escultura não é por o seu escultor estar vivo ou não estar vivo, não é por não existirem humanos ou existirem humanos, que a escultura deixa ou não de existir. Sim, lá está. Então aí chegamos a duas, digamos, definições a duas definições. Não são duas definições, lá está, é a memória e a história. Sim, no fundo é isso. Sim, no caso da música, é mais difícil, porque o papel é mais frágil, não é? E logo o original da obra de arte, não é? Se não considerarmos a interpretação, é o papel. Sim, mas lá está, aí tem a questão da memória, ou seja, a música torna-se eterna ou pelo menos duradoura por causa da memória. Sim, mas quando deixar de haver memória, quando deixar de haver ser humano, essa questão já não se aplica. Pronto, aqui um pequeno parênteses, depende do que é que a tecnologia fizer sobre isso. Sim, claro. Mas isso é para debater noutro episódio. Eu na verdade acho que esta questão é mais problemática que a outra. Se a obra de arte pode ser efêmera. É engraçado, nós aqui separamos os dois pontos que tocam, os dois pontos. As duas perguntas? A eternidade e a efemeridade. Não é isso.
temos a obra de arte a conceito, por assim dizer. Sim. E temos a obra de arte material. Sim. Pronto. E cabe nas duas perguntas. Neste caso, podemos dizer que a obra de arte material não é eterna, mas que a obra de arte conceito e, portanto, no caso da música, aquela relação intervalar naquele espaço de tempo, certo? Essa persiste na memória. Pronto. Ao contrário de que se a obra de arte, não a obra de arte efêmera, o material em si é igual, esquece. Pois, eu também, sabes que eu estava a ouvir e eu estava a pensar, ele vai chegar a uma conclusão que eu vou ficar aqui tipo, uau, e depois Não. fiquei tipo, isto não está bem a ir lá. Sou só burro, yeah. Ahm, Pois, na verdade é o mesmo. sim, eu acho que se formos um bocadinho mais cirúrgicos e separarmos as várias artes, conseguimos ver, tipo, conseguimos analisar a questão da eternidade. Certo. Tipo, agora a eternidade, depois a efemeridade. Lá está. Se fores, por exemplo, ao caso da Iluminura medieval, ou seja, dos livros manuscritos que se faziam. Isto vais ter que falar tu. Ainda bem que o Ruben é tão sincero, não é? Não é tão genuíno. é assim. Há que ser. Lá está, portanto, os livros manuscritos com tintas específicas, não é? Têm muitas vezes as representações de criaturas maravilhosas. Quimeras, grifos, dragões, gárgulas e tudo mais. E lá está, isso acabou por impactar a memória, porque nós hoje em dia sabemos o que é um dragão quando alguém diz o que é um dragão, mesmo que não exista, tal como o unicórnio, tal como os grifos. E eu acho que por impactar a memória acabou por impactar o cinema também. Pá, na verdade não só o cinema, é a vida. Sim. Sim, lá está. Acho que impactou a arte. Lá está. Tipo, acho que tu podes fazer teatro sobre grifos e sobre dragões, porque se estiveres a fazer uma representação, sei lá, da Bela Adormecida, aquele momento em que a vilã se transforma no dragão, pronto, não se transforma por alguma coisa, não se transforma, tipo, não é ao calhas. É porque o dragão acaba por ter um simbolismo que se torna inerente por causa da memória. Mas eu aí não acho que seja por causa da memória. É da memória, mas digamos que nós tivemos acesso aos originais dessas iluminuras. Ou a cópias dos originais. Ou a cópias, claro, mas coisas bastante antigas. Sim. No caso... diz. E digamos que aquilo que influenciou foi a descoberta dessas, não queria dizer particularidades, porque agora já é tão banal falarmos em dragões que sim, mas especificidades, características, no fundo. Sim, da Iluminura medieval. Se vires, por exemplo... Aquilo que nos ficou não foi... Pois, o que é que ficou? O que é que fica da arte? Pois, eu nem sei se podemos considerar isso arte, porque não sei se tinha esse propósito. É engraçado. Mas ok. Aqui é outra pergunta que não cabe neste episódio. Sim, exato. Se fores, por exemplo, para o caso da pintura, como sendo algo distinto da iluminura, tens, por exemplo, a criação de um género artístico que é a natureza morta, cuja tradução em inglês, e isto é muito interessante, é still life. Portanto, vida parada seria a tradução. Portanto, aquelas representações de objetos que parecem completamente ao calhas, completamente aleatórios,
que na verdade têm simbolismo. Portanto, estás a imaginar, Ruben, certo? Aqueles retratos numa cesta com frutas, Sim. depois sim, ao sim. lado tem No uma campo. caveira Uhum. que simboliza só assim, ó calhas, a morte, A morte. não sim. é? Exato. Portanto, eu acho que isso é um exemplo de um género artístico, se é que se chama assim, Uhum. em que o tempo está muito presente, a noção de tempo. Sim. Sendo que, repara, nem é numa arte performativa, Uhum. porque eu acho que nas artes performativas a questão do tempo é inerente, está Sim, sempre claro, lá. claro. É como na música. Sim, Pronto, lá está. tu estás a assistir à obra de arte e estás a dar pela passagem do tempo. Sim, A obra de arte percorre o tempo, não é? sim, lá Enquanto... está. E tu teres isso numa pintura, ou em escultura, ou em arquitetura, Uhum. sentires Eu, essa passagem do tempo. agora estou-me a lembrar de uma corrente, não sei se posso chamar isso, porque não tenho propriamente um à vontade assim tão grande para falar sobre isto, mas estou a lembrar de uma do, pronto, de uma corrente, entre aspas, estética na pintura, que o objetivo é mesmo retratar as figuras em movimento. E como na fotografia posso fazer ponto de comparação. Na fotografia, se tu deixares o obturador, acho que é o obturador, um X de tempo aberto, a fotografia parece que está em movimento, como aquelas fotografias muito standard Estou a imaginar. dos carros, Sim, das luzes sim. dos carros. Ou Pronto. então uma pessoa a correr, eu imagino Sim, isso. E isso, lá está, eu não sei se foi feito antes ou depois da fotografia, nem sei se estás a par deste tipo de pintura. Eu posso... Eu penso que não, Não? mas. Eu posso procurar. Mas lá está, essa é uma das várias correntes artísticas ou estéticas, Uhum. pronto, que se destacaram durante o século XX, não é? Que se criaram, que se popularizaram, que lá está, contribuiu muito para encaixarmos em gavetas obras tão diversas e num período tão curto de tempo, que é um século, não é? Lá Uhum. está. E para além dessa corrente que tu estavas a falar, que pode ou não Sim. vir a ter um nome durante este episódio, destaca-se também o surrealismo, não é? Eu penso que lá está, Salvador Dalí, Uhum. a persistência da memória, aquele quadro icónico. Dos Lá relógios a está, derreter. outro exemplo de como a memória afeta a arte. Todos nós temos aquele quadro de Dalí na memória, na mente. Sim, e Nós mesmo que não sabemos que seja... são os relógios a Sim. derreter. E mesmo que não seja óbvio, nós agora estamos a falar deste quadro. Provavelmente há muita gente que não conhece assim de pronto, não é óbvio, mas assim que vê o quadro, percebe-se que eu já vi isto em algum Sim, lado. Tal como a música de Bach e o prelúdio sim, em Dó maior do primeiro livro. Se eu perguntar a alguém se conhece o prelúdio em Dó maior do primeiro livro, que pronto, alguém sim, que não tem a ver com o mundo da música, a pessoa diz que não sabe, mas assim que ouve, sim, conheço. sim. Há inúmeros exemplos. Sim, A Furrelice, Beethoven, não sim, é? Quer óbvio, dizer, sim. é. Se Toda a gente calhar ainda é conhece, não mais, é? sim, se Mais calhar ainda é gritante mais, sim. ainda. E lá está. Só que eu tenho muito essa pergunta do que é que torna algo icónico ao ponto de não ser esquecido, ao ponto de fazer parte de uma memória coletiva, porque é disso que estamos a falar. Tipo, é uma memória coletiva. E assim como, pronto, como é uma história coletiva também. Nesse sentido, até é possível fazer uma história da memória e acho que também existe memória da história. Não, isso é um conceito Interessante, não é? muito interessante. Eu entretanto, estive aqui à procura Da dessa corrente. corrente, sim, da pintura em movimento, mas não encontrei nada, infelizmente. Se alguém souber, por favor, contactem-nos, não é? Eu lembro-me que dei isto alguns numa aula. Isto só prova que, pronto,
que o Ruben é um aluno bastante aplicado e com uma memória... Sim. Epá, exato. Pois é isso. Passando agora, tu tens aqui escrito nos tópicos do episódio a escultura e a arquitetura como formas de, digamos, de eternizar o tempo, não à semelhança da pintura, porque eu acho que a pintura mostra mais um contexto do que propriamente... Lá está, eu acho que a pintura passa muito mais depressa e muito melhor o contexto de uma época e o simbolismo dos objetos. Numa escultura e especialmente na arquitetura, eu acho que é muito mais difícil ter essa consciência do simbolismo. Sim. Mas aquilo que eu diria é que, e não está relacionado com aquilo que tu disseste, é que é mais fácil tu veres não a passagem do tempo, mas o movimento, como estávamos a falar há bocado na pintura. É mais fácil do que na escultura ou na arquitetura, sim. Não, eu iria dizer o contrário. Pelo menos para mim é mais fácil ver movimento na escultura e na arquitetura. A sério? Sim. Uau, eu não sabia isso sobre ti. Eu julgava que era... Eu também só pensei nisto agora. Eu julgava que era tipo senso comum. Não são estas as duas palavras que na pintura era mais fácil ver movimento do que nas outras duas artes. Mas... Não sei, para mim eu olho para aquela escultura, não sei de quem é, culpem-me por isso, aquela escultura da mãe a pegar no Jesus da Maria. Maria? Eu não sei como é que se chama, peço desculpa. Eu estava a esperar uma pietà? É isso, precisamente. Sim, obrigado. Mas repara, Ruben, não é a escultura, são várias. Tipo, é um tema. Ok, sorry. Portanto, há várias. Peço imensa desculpa. Pronto. Obrigado, João, por me elucidar. Sim. São várias. É que eu escrevo pietà. Sim, é um tema, percebes? Tipo, há uma mais famosa do que as outras. Mas... É do Miguel. Do Miguel Ângelo. Sim, exato. Ok, é um tema. Ok. Engraçado. Sim, geralmente tudo aquilo que é bíblico são temas. Não, eu pensava que era mesmo o nome da escultura. Acho que não. É a mesma coisa que falares tipo, de Magnum Mistério em música. Agora que estamos no tema exato. Pronto, falámos da morte de Cristo e agora falamos do nascimento. Exato. Tudo apropriado e... Sim. E se falares do Magnum Mistério, são vários Magnum Mistérios. Pronto. Precisamente, não é... Assim como são várias sonatas, assim como são vários concertos, assim como são vários... Pronto. Sim, estava a falar do movimento na escultura e na arquitetura. Sim, para mim é mais fácil, agora que falamos tu falaste da Pietà, do Miguel Ângelo. Para mim é mais fácil observar movimento nessa escultura do que, sei lá, da rapariga que assistia no campo, não é? Aquelas paisagens bucólicas. Estou a ver a ideia onde tu queres chegar. Então, mas pesquisa aí a Vitória de Samotrácia. Vitória de? Samotrácia. É assim que se escreve. Ok. Imagens, está bem? Que verdes. Sim, convém. Não ia agora para o Wikipedia. Podes ler sem ver a imagem, mas à partida não te vai dizer tanto. Há coisas que nós precisamos mesmo de ver. Uau. Lá está. Acho que a memória é muito mais visual do que a história. Porque a história envolve registro. É engraçado. Portanto, é uma coisa muito mais escrita. É engraçado, porque eu já ouvi isto em vários sítios, em que a nossa memória não é... Tu não te lembras das coisas como, portanto, formato de vídeo, digamos assim. Sim, não é linear. Sim, vês como imagens paradas. É bastante curioso. Lá está, nessa escultura que eu estou a ver. Exato, tu vês movimento aí. Vejo. Por causa dos planejamentos, por causa... Sim. Pronto, é bastante... Parece que vai levantar voo. É muito essa a sensação. Ela já vinha sem cabeça ou... Tanto quanto eu sei, ela
Pois, não me lembro disso. Eu acho que já falei disso numa aula, tipo, Pronto. mas Convém, o João pronto. também é um Sim. aluno bastante aplicado, o melhor da classe. Então não. Ia da classe, o melhor da classe. Não, Uau, Ruben. eu gosto desta palavra, classe. Porque dá para várias Ai, ai. coisas. Tipo, Primeira classe, sim, perguntas à tua avó. sim. E é a quarta classe, mas pronto. E lá está. Só que, aliás, isso está, está no Louvre e está numa escadaria. Certo. Está no cimo de uma escadaria. O O que que lhe dá todo um dá, pendor sim, 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 sim. teatral, dramático. Só ajuda. Exato. Portanto, isso também, lá está, isso ajuda à memória, isso ajuda a eternizar Uhum. a obra. E se partirmos do pressuposto de que os humanos vão ficar na Terra, tipo, para sempre, sendo que nunca é um para sempre, Sim. mas pensares que é um para sempre, a obra torna-se eterna, porque ela vai sempre ser conservada, preservada, restaurada quando necessário Uhum. e vai sempre fazer parte da memória coletiva. Portanto, nesse sentido, pode tornar-se eterna. A questão é que, Achas? quando foi feita originalmente, toda, todas as ideias e os conceitos que estão na origem dessa estátua podem já não estar agora. Portanto, Pois, conceptualmente, a se obra já calhar a pode ser arte não bastante pode diferente. ser eterna Depende. do que se considerar obra, Depende. precisamente. Eu iria pegar no... Não do que se considerar obra, mas do que se considerar conceito. E eu queria só pegar no John Cage mais tarde, do compositor, mas agora que falas nisso, se tu pegares no conceito dos 4 minutos e 33, que vamos, digamos, aprofundar mais um bocadinho daqui a uns minutos. É mesmo o nome de uma peça, para Sim, quem não 4 minutos conhece, e 33, sim. podem ir ouvir. Uh, É bastante, pronto, muito lírico, muito cantável. uhum. Se tu pegares o conceito, nesse caso não fica a obra, não é? Quer dizer, na ideia de John Cage fica, mas lá está, vamos aprofundar isto aqui um bocado, mas o que pronto, fica na memória coletiva é o conceito em si, porque foi uma grande novidade para a música do século XX e para a música no geral. O que fica é o conceito, não é? Tu estás na rua e não te lembras dos 4 minutos e 33. Tu não dizes, eu já ouvi isto. Sim, não Pronto. tens. No caso dos Não 4 existe minutos essa memória coletiva. Pois. Não existe a memória coletiva da obra, mas existe do conceito. Sim, Pronto. mas eu acho que não existe a memória coletiva da obra A porque a obra obra não o permite, consiste. sim. Pois, exato. Sim. A obra não o permite, Sim, não é por não ser não, suficientemente conhecida. mas por isso é que eu peguei neste exemplo. Porque o conceito acho que é mais importante que a obra em si. Isso é uma boa discussão. Que não é para este episódio. Nós haveremos de fazer remakes dos outros. Exato. Mas pronto. Se falarmos na arquitetura, Uhum. eu diria que é consigo. claramente eterna, não é? Nós temos pelo menos 2, 3 Sim. mil anos já Sim, conseguimos. exato. Só que depende dos tipos de arquitetura. Porque se tu vires bem, o Templo de Évora, que eu acho que se chama erradamente Templo de Diana, acho que é errado. Ou seja, aquilo está lá, sim senhor, está lá há muito tempo, há muitos anos. Tipo, Há poucos. materialmente é eterno, dentro dos restos que a compõem, não é? É materialmente eterno, mas o conceito não Pois lá está. Isso, está lá. Mas isso tu aí Já não é um tocas, templo. Pois, tu aí tocas num ponto que é trazendo isto para hoje. Tu hoje moras numa casa. Se calhar Sim. daqui a 2, 3 mil anos, se a Não tua vou casa... morar nessa casa. Pronto, à partida não. Mas para ti, o que era uma coisa normal e pronto, tu moras na tua casa, não é? Para ti a única função da tua casa é poderes morar lá. Sim. Pronto. Se calhar daqui a 2, 3 mil anos, a função
que, pronto, as pessoas que daqui a 2, 3 mil anos vão dar à tua casa vai ser diferente. Sim, mas aí lá está. Inseres a questão da função na obra de arte. Pois, sim. Porque se calhar na altura, pronto, o templo tinha como objetivo podermos, tal como uma igreja tem agora, tinha como objetivo poderes louvar um Deus ou fazer oferendas, etc. Eu tenho dúvidas em que eles construíram aquilo como obra de arte. Tal como tu não... As pessoas construíram a tua casa, não construíram a tua casa como uma obra de arte. Sim, mas uma coisa é arquitetura civil, outra coisa é arquitetura religiosa. Percebes? Repara, arquitetura civil é um bocadinho, tu não precisas de muito para viver, mas os teus deuses precisam de uma coisa, o deus ou os deuses, sim. Daí tu teres, por exemplo, igrejas muito maiores do que casas, na grande maioria, certo. Se vires, pronto, quer dizer, basílicas, catedrais, as sés. Sim, isso foi construído há quanto tempo? Mas tinha uma função, estás a perceber? Assim. Nós agora é que olhamos para aquilo como arte. Digo eu. Ok, então mas a arte não é funcional? Pode ser. O ponto onde eu queria chegar, e nós estávamos a falar do templo da Diana, que tu, pronto, Débora, filho. Débora. Assim não incorra nenhum erro. Sim. O que é que estávamos a falar mesmo? Tu pegaste no templo da... Eu peguei Débora, porque queria... lá está essa questão de... O que é que realmente é eterno? Porque a construção em si é relativamente, tipo, materialmente e o contrário de materialmente. Conceptualmente. Sim. E materialmente. Acho que passa. Pois é. Lá está, aquilo que eu acho é que nós já não usamos esse templo para rezar aos deuses, não é? À partida, não. Portanto, passa a ter um papel menos funcional, porque já não funciona. E por isso é que nós vemos aquilo como arte. Porque não funciona. Engraçado. Nós vemos uma coisa como sendo arte porque ela não tem uma função explícita ou prática ou o que é que tu útil. Dirias? Eu percebo onde queres chegar e... Eu sou um bocado mau a explicar-me, mas... Eu acho que... Ou seja, eu acho que estás certo, mas não em toda a arte. Acho que não pode ser generalizado. Eu acho que... Sim, claro que não. Nós estamos a falar da arquitetura eu percebo. neste momento. Aliás, nem sei se aplica a toda a arquitetura, mas de facto há essa crença, pelo menos de hoje em dia, em como a arte tem de ter um papel lúdico ou reflexivo ou... Penetrante, eu diria penetrante. Sim. Não. Ou seja, nós estamos à espera com a arte de chegar a algum lado, de ter alguma coisa que nos toque. E dirias que a arte não precisa de ser toda assim? Eu acho que faz parte da arte ter múltiplas funções e objetivos. Okay. Eu não acho que o objetivo de John Cage com os 4 minutos e 33 fosse ser prático. Percebes? Não. Sim, claro. Tipo, acho que a questão não era criar uma obra que fosse ou fácil, tipo, não é ser fácil de executar. Sim, lá está, é onde entra o conceito. Pronto, lá está, é o levantar perguntas quando se está a ouvir. Eu sinto que essa obra em específico não levanta tantas questões ao intérprete, pois, como levanta às pessoas que estão a ouvir. Uma coisa qualquer. Pois sim, pois, lá está, porque normalmente pronto, e agora vamos falar da interpretação, mas normalmente o intérprete está dentro do mundo pronto, que da peça, não é?
Sim. Tu não vais expor uma velhota de 70 anos que nunca viu música na vida a interpretar aquilo, não é? Porque seria inconcebível. E pronto. Sim. Nesse sentido, tu dirias ia dizer que... exatamente o mesmo. que Ainda bem que eu bom. não disse, porque tinha ficado estranho. Tu dirias que a arte precisa de um contexto histórico ou cultural para ser considerada arte? Já passámos para aqui. Não, calma. Passámos, mas Ok, depois depois regressamos. viramos. Ok. Isto não é... Lá está. O nosso episódio não é uma linha contínua, como achamos que o tempo é, mas sim um... Aliás, por causa desse parênteses, há uma coisa bastante importante que eu tenho de dizer. Há várias concepções de tempo. Sim. Há civilizações que concebem o tempo de uma forma circular. Por exemplo. Há aquela série que se chama Dark, está na Netflix, que explora isso, e pronto, e todos os filmes do Nolan, que explora o conceito de tempo circular. É muito engraçado, aconselho a ver. Dark, na Netflix. Ou, pronto, eu não queria incentivar a pirataria, mas estão livres de fazer aquilo que quiserem. Sim, lá está, o nosso episódio não é uma linha contínua de ideias, mas sim uma... Como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer? Pronto, um círculo de ideias que se pegam e que se tocam. Uau, um círculo de ideias é Foi o espetacular. melhor que consegui arranjar. Compreendo. Pronto, vamos concluir a obra de arte eterna. Esta ideia de... Sim, acho que vamos. Ok. Desculpa, eu roubei-te o tema, desculpa. Se a arte precisa de contexto histórico ou cultural. Desculpa, não vamos concluir ainda? Estás-me a seguir? Estou-te a seguir. Ok. Tu Estamos... pegaste nisso no Eu contexto. peguei nessa pergunta porque faria sentido para avaliar a questão da eternidade. Uhum. Como assim? Ou seja, eu bloqueei agora, mas repara que quando eu estou a falar assim, parece de facto que eu estou a dizer alguma coisa com sentido. E, ou seja, se a arte se torna, não é se precisa, Válida. se torna mais válida Uhum. por ter um contexto histórico-cultural associado. Associado quando digo, ou seja, se a obra de arte fica mais válida se tu souberes, enquanto ouvinte ou enquanto pessoa que está a ver, certo, o contexto, a história do momento em que a obra foi criada. foi criado. Eu acho que sim, eu acho, não precisa, mas é importante. Eu acho que tu consegues apreciar uma obra de arte pronto, pelo que ela é. É engraçado que eu estava a fazer um trabalho sobre São Tomás de Aquino. Não sei se disse isto no podcast, mas São Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo muito importante do século XIII, XIV, e ele escreve vários, digamos, apontamentos sobre textos de Aristóteles, e Aristóteles diz que o ser e a forma são coisas diferentes. O ser e a forma... Espera. A padeira está a chegar, peço desculpa. Coisas que acontecem, não é? Que o ser e a forma são coisas diferentes. São Tomás de Aquino liga isto com o ser, portanto, na figura humana é a mente e a forma é o corpo. Sim. Pronto. Nesse sentido, se pegarmos numa obra de arte e no seu contexto cultural, tu podes apreciar uma obra de arte pelo que ela é, pelo ser da obra de arte, mas se conheceres a forma, é uma mais-valia. É isso que eu quero chegar. Ok, isso tem a ver com aquela questão intemporal. É assim, lá está. Se pegares na obra do... como é que ele se chama? Esqueci-me. Nós falámos dele no episódio passado. Da Trilogia para as Vítimas de Hiroshima. É de quem? O Penderecki. Penderecki, é isso. Pronto, aí é um bocado óbvio que o contexto histórico está lá muito, muito presente, não é?
Por estar não no faz título sentido. também. Aí, nessa obra não faz sentido. Pronto, não faz sentido dissociares as duas coisas. Então há obras em que faz sentido dissociar as duas coisas? Sim, lá está. Se ele não tivesse dado o nome de Trindia para as Vítimas de Hiroshima, talvez conseguisses apreciar a música só pelo que ela é. Sim, mas ele fez a peça no momento da vida dele. E num sítio, e a sentir coisas, e a pensar outras coisas, e com a influência de outras coisas, e... Sim, Percebes? mas eu acho que isso não é relevante. Para qualquer século? Lá está. Aquilo que eu acho é não precisas obrigatoriamente, mas ajuda a compreender ou a tentar Ok. compreender. Portanto, é útil, mas não é essencial. Sim, não é necessário, para mim, não é necessário para conseguires apreciar a obra de arte no seu total. Digamos Achas que de 0 a que... 20 a obra é 20, se tu souberes o contexto cultural é um 23, vá 24. estás a... Ok, Sim, estou compreendo-te. a Sim, materializar. sim. Existe outra pergunta também sobre isto. Sim, mas o que é que tu achas? Sim, para ti é um bocado mais complicado. Tu és um bocado mais filosófico e um bocado mais prático nas coisas. Eu diria que eu partilho um bocadinho da tua opinião. Uhum. No entanto, eu acho que... lá está, tu falaste na Trilogia, eu vou falar no Requiem para flauta solo de Fukushima, Uhum. que fiz há 2 anos, ou algo parecido. E eu compreendi, porque eu fiz pesquisa sobre o que é que ela... Lá está, Requiem, portanto, alguma coisa tinha a ver com a morte. Morte, sim. E eu tive de ir pesquisar o que é que a morte significava para o povo japonês. Certo. Pronto, naquela época, não é? Portanto, acho que foi em anos 50, posso estar errado, mas acho que era, pronto, Sim. segunda metade do século XX. E, portanto, eu consegui perceber que nessa peça a morte estava relacionada com reencarnação, Sim. com projeção, ou seja, com vida depois da morte. Não era um final brusco, era o início de outra coisa. Certo. Só que depois eu estudei mais a fundo a arte e cultura japonesa. E há palavras que eles têm que não são traduzíveis. Certo. E quando eu obtive esse conhecimento, eu percebi que naquela altura eu teria feito muito melhor, teria dado uma interpretação muito mais realista, pormenorizada, detalhada, muito mais convincente e coerente do que como estava antes. Ou seja, eu ter o contexto fez com que eu pudesse fazer mais justiça à obra do compositor. Certo, mas aí estás a falar no papel de intérprete e não Sim, no papel do ouvinte. Acho que temos. sim. Como papel de ouvinte, deixa-me então recolocar-me. Aquilo que um ouvinte espera, no meu caso, é que o intérprete, e como falámos num episódio sobre interpretação, e acho que também falámos no episódio passado, é que aquilo que o ouvinte espera é que o intérprete faça, digamos, não a melhor réplica, mas tente executar da melhor forma aquilo que o compositor queria. Sim, mas se fores a executar pela primeira vez, não há réplicas Lá está. antes. Sim. Portanto, é um problema. E então, se eu me colocar como ouvinte, eu diria que lá está, eu acho que tem mais a ver com a experiência do que propriamente com o contexto. Eu posso ir ver uma peça de teatro em alemão. Eu sim. não percebo alemão. Mas consegues. E mesmo que não consiga, percebes? Não é isso que está Não, em consegues causa. apreciar a obra de Sim, arte. sim, mas lá está. Eu não preciso de perceber e não preciso, embora
Ou seja, isso para mim tem de ser consciente. Eu preciso de me ground, Inteirar. exato, para perceber que eu não preciso de perceber. Eu não preciso, quando eu estou a ouvir uma obra de arte Ouvir. ou ver, Uhum. eu não preciso, eu estou a experienciar. Certo. Eu não estou a perceber, eu não preciso de perceber para experienciar, mas perceber pode-me ajudar a experienciar de Pois, forma lá está. diferente ou melhor. Estás a concordar comigo nesse sentido. Sim, acho que é um bocadinho por aí. E há outra questão. Tu achas que é pertinente tu observares uma obra de arte no seu contexto original? Digo, por exemplo, se fizeres uma... Esqueci-me da palavra, mas começava por uma recriação sei lá, da estreia da Sagração da Primavera de Stravinsky. Uhum. Achas que faz sentido meteres os ouvintes vestidos a rigor, meteres a orquestra a sofrer a mesma coisa, as mesmas coisas que aquela orquestra sofreu naquela estreia tão penosa e incompleta da Sagração da Não sei, Primavera? tens que me contar a história que eu não estou a par. Não estás a par? Não, por acaso não. Então, quando a Sagração da Primavera foi Sim, estreada, em 1913, se não estou em Sagração da erro. Primavera de Stravinsky, não sei se já... Sim, sim. Já tinha dito o nome, mas ainda bem que disseste outra vez. Pronto. Eu não me lembro se foi estreada pela primeira vez em França, em Paris, ou na Rússia, Moscou, pronto. Mas eu sei que da primeira vez que foi feita não foi feita completamente porque o público se revoltou. Pois, ok. E, portanto, os músicos tiveram de abandonar o palco e, enfim, o espetáculo acabou por fúria do público. Pois. Por a peça ser chocante, auditivamente. Pronto. E só anos mais tarde é que foi feita na sua íntegra. Sim. Noutro sítio. Não me lembro se era Paris primeiro ou Moscou a seguir ou ao contrário. Mas sei que, pronto, quando foi feita anos mais tarde, também porque lá está, a música estava num progresso muito rápido. Sim. No século XX. Eu não sei em que ano é que foi estreada, por acaso. 1913, digo eu. Okay. Acho que foi. Okay. Portanto, lá está, ainda estamos em anos 20. É relativamente prematuro. Sim. E pronto, e foi essa a história. E eu estou a perguntar se realmente faria sentido tu recriares isso. Seja a atuação falhada ou a atuação que correu bem. Queres que defina recriar? Não. Sim, tens razão. Foi em 1913. 2000 era muito bom. Sim, foi em 2013. O Stravinsky ainda está vivo. Está aqui na minha casa. Exato. Aquilo que eu acho é que... Não sei. Aquilo que eu acho é que não sei. Pronto, é isso. Boa. Então ficamos por aqui. Obrigado. Não, mas... Não sei. Eu acho que... Pronto. Passaram 100 anos. Ainda é bastante tempo. Sim. Bastante. É demasiado tempo. Mas... Eu acho que isso de... Isso. Que essa questão de conseguires observar uma obra no seu contexto original aplica-se a obras mais antigas. Eu diria que desde 1913 até 2020 mudou muita coisa, mudou bastante. Passaram-se 2 guerras mundiais, pronto. Só assim naquela, não é? Também, pronto. Isso marca muito o século XX, mas a música também mudou, mas a forma como se interpreta a música, lá está, isto é eu a ser muito especulativo? Não queria dizer material. Prático, é isso. Isto sou eu a ser muito prático, porque no que toca à interpretação da música, os instrumentos e os meios para fazer a música não mudaram assim tanto. Neste caso, porque no que toca à música eletrónica mudou bastante e já se pode fazer muitas coisas que não se podia fazer há 100 anos. Mas
eu diria que se pegarmos numa obra de há 500 anos, da época do Renascimento, seria, até porque os sistemas de afinação mudam, os instrumentos mudam, muita coisa mudou, inclusive os meios com que se fazia a música, certo? Sim. Mudou demasiada coisa para tu não achares que é pertinente e não queria dizer obrigatório, mas lá está, importante observares a obra de arte como ela foi escrita para ser interpretada. Mas isto sou eu a ser prático, porque desde 1913 até 2020 não mudou assim tanta coisa. Organologicamente, penso que seja uma palavra, sim. Nos instrumentos, para tu agora em 2020 não conseguires recriar, não conseguires interpretar a obra como Stravinsky a pensou, certo? Claro que já mudou muito, pronto, lá está, as 2 guerras mundiais fizeram evoluir bastante a música e o pensamento coletivo, não é? Mas praticamente não mudou assim tanto. Se é que me faço entender. Não sei qual é que é a tua posição sobre isto. Ou sobre a pergunta. Sobre a pergunta, eu estava mesmo a pensar, lá está, numa recriação mesmo, ou seja, não é só a interpretação, percebes? Sim. Era recriar o momento. Pôr o público vestido como na época, os bilhetes como eram na época, o auditório em que foi estreado, com as condições o mais parecidas possíveis com aquilo que foi estreado. Lá está, eu não sei se isso é... Eu sei que isso é possível. Mesmo que materialmente não seja tipo exato, é possível. Já deve Não ter sei sido se será... feito, provavelmente. Não sei, mas se alguém souber, se algum ouvinte nos quiser partilhar alguma história, estejam à vontade. Sim. Se é pertinente ou não, depende um bocadinho do objetivo. Se o objetivo for... lá está, se vês, por exemplo, aqueles filmes muito... Eu não lhes queria chamar comerciais, mas mainstream de Mozart e de Beethoven, e percebes essas recriações do mundo em que eles viviam e do mundo em que eles compuseram e de como é que eles se relacionavam, alegadamente, não é? Sim, pois. Com as pessoas e com a música que faziam e com a restante arte, não é? Eu acho que isso é pertinente apenas para mostrar. Ou seja, não é pertinente a quem vive aquela situação. Tipo, eu não acho que seja pertinente para um ator saber a vida de Mozart. Não ou achas? Interpretar Mozart. Acho para o filme. Pois, para o filme, sim, mas sim. para a vida dele, não. Para a vida dele, não, claro. Mas um músico vir um filme sobre Beethoven ou sobre Mozart faz sentido. Ok. Assim como eu acho que um escritor deve ver o filme sobre Ricardo Reis, que saiu há pouco tempo, se não estou em erro. É engraçado. Nós raramente falamos na literatura. Sim. Será que é arte? Depois fazemos um episódio sobre isso, se quiseres. Quando soubermos o suficiente. Sim. E agora, se calhar, tocávamos na efemeridade, não era? Aquele tópico que saltámos. Eu não sei em quanto tempo é que já vamos, mas já vamos em algum. Portanto... Pois, eu não cheguei a perceber a conclusão a que chegaste. A conclusão a que eu cheguei é que é pertinente, mas depende para quem. Percebes? Acho que é pertinente observares uma obra de arte no contexto original. E a questão temporal não te faz surgir, não te surgem dúvidas se pegares nessa questão de se uma obra de arte surgem, é mais recente ou mais antiga? Surgem, mas acho que é mais fácil passar por cima. Ok. Acho que é mais fácil ignorar. Tu vês um filme sobre um escritor, sobre o filme sobre Ricardo Reis, e vês efetivamente a vida. Tipo, aquilo que estava a acontecer na vida dele. Sim.
Fernando Pessoa, neste caso, mas Ricardo Reis, João. Ricardo Reis. Eram pessoas pronto, está diferentes. bem. Como queiras. Pois Percebes? sim. É essa a conclusão que eu cheguei. Ok. É válido também. Pronto. Sim, agora pegávamos no ponto da arte efêmera. Sim, acho que era isso. Bem, fizemos aqui uma volta. Mas tinha a ver. Sim, digamos que sim. Sim, se uma obra de arte pode ser efêmera. Lá está. Aquilo que eu estava a dizer no início do episódio é que o material em si não... Pronto, por ser efêmera, o material não dura, mas o conceito E a ideia que não está por sei, sim, a trás. ideia, mas toda a gente viu, e como nós gostamos muito de falar do exemplo da banana e da fita cola, Eu estava a pensar nisso. toda a gente viu essa banana a ser vendida, quer nas notícias, Sim. jornais, etc. Por isso Neste faz parte da momento, memória coletiva, não, então. neste momento, a memória é muito visual. Sim. Pronto, mais tarde, daqui, sei lá, 50 anos, nem precisa de ser tanto. Se calhar precisa, 100 anos. Vá. Essa memória já não é tão visual, mas passa a ser pronto, uma memória mental. Uau! Pá, quando nós tivermos 120 anos, nós falamos sobre isso. Exato. Sim, pronto, já não tens a visão da obra de arte, mas tens o conceito e lá está a ideia por trás. Então, Portanto, a obra é mais o material nesse ou é o sentido, a obra conceito? de arte não pode ser efêmera. O material pode ser efêmero. A não ser que seja, pronto, uma obra de arte que nunca ninguém ouviu falar e que nunca ninguém se lembrará. Sim, Isso já tem a ver com o estatuto do criador. mas tu partindo do pressuposto que a raça humana um Sim. dia extingue-se, Sim, então o conceito não é eterno. certo? Portanto, Depende nada é daquilo. eterno. Sim, depende do intervalo de tempo que tu podes considerar efêmero ou não. Se para ti efêmero for a 1000 anos, pronto, 1000 anos também é pouco, mas... Então queres definir a efemeridade. Ok, Não, eu defino a eu não efemeridade. quero definir. Nesse sentido, nada é... Portanto, tudo é efêmero, nesse sentido. Pronto, lá Um dia está. vamos todos morrer. Não é? Depende sempre do ângulo Sim, porque de abordagem. o tempo histórico é gigante, mas agora o tempo... Pronto. Para a história, sim, para a história do mundo, não é? 1000 anos é pouco, mas para nós, para ti 1000 anos é demasiado. Pronto, é nesse sentido. Então, e se a efemeridade for 24 horas? Pá, lá está. Se falarmos no caso da banana, É arte efêmera. a banana em si foi efêmera, não é? A fita cola se calhar ainda existe, porque demora mais tempo a decompor-se. Mas a banana já não existe. Sim, mas a obra de arte não era a banana, era a experiência. Lá está. Portanto, E a nesse experiência é caso, efêmera? eu diria que não. Porque foi gravada? Não, porque sim. Mesmo que não tivesse sido Não, porque gravada. sim é bom. Peço desculpa. Mesmo que tu estivesses lá e que não tivesse sido gravada, tu estavas lá a presenciar portanto, o momento. Hoje ainda te lembravas da banana a ser comida. Ok. Acho que é isso. Lá está, se uma obra de arte for feita por alguém que não tem estatuto, não é conhecido nacionalmente, etc. A obra de arte é efêmera, não é? Porque ele, pronto, ninguém conhece. Pode Pois, não ser mas... efêmera para quem a fez, não é? Mas para a comunidade é... Portanto, aí como sendo o conceito. Sim. Ok. Acho que sim. E as artes performativas? Isso é Uma peça de teatro é efêmera?
Está escrita. Pois, é isso. Portanto, nesse sentido não é efêmera, digo eu. Mas pode ter partes improvisadas. Hum. Torna-se efêmero por isso. Não, tal como a estreia dos 4 minutos e 33 do John Cage não foi efêmera. Porque ainda te lembras, não te lembras da estreia, mas conheces a peça. E dura ainda, mesmo que... Por isso, aí estás a dizer que a obra de arte E eu diria que os engloba a quatro... memória da obra de arte. Sim, sim. Ok. Eu- Nunca tinha pensado nisso. Porque os 4 minutos e 33, digamos que é a peça mais improvisada e mais aleatória que existe. Digo eu. Uau! Porque lá está, ele não racionaliza, não há parâmetros, não é? Não, há parâmetros. O tempo que Sim, o demora. tempo, sim, claro. Claro, tens aquele espaço de tempo em que pode acontecer aquilo, mas pode acontecer tudo, Hum, percebes? E portanto, ok. nenhuma interpretação dos 4 minutos e 33 foi igual a qualquer uma, porque foi feita em locais diferentes, em horas diferentes do dia. Pronto, E portanto isso torna a interpretação diferente. sim. Não, porque são condicionantes, não é? Ok. É giro que nós nunca pensamos nisto. E se calhar nos 4 minutos e 33 também é importante, que é o olfato. Preciso de explicação aqui. Tu vais a uma sala de concertos, ouves os 4 minutos e 33. Sim, Aconteceram milhares de coisas durante esses 4 minutos e 33 claro. que tu à partida ouviste. Ouviste, mas também cheiraste. E também viste. E também viste, porque uma sala de concerto não cheira a mesma coisa que outra sala de... A Gulbenkian não cheira a mesma coisa que a Casa da Ópera em Sydney. Uau, estamos aqui numa conversa muito profunda, não é? Não, mas é engraçado, porque acho que nos 4 minutos e 33 é mais... devia ser mais evidente. Diria eu. É assim, eu acho que devia ser mais evidente a partir do momento em que a pessoa que está a ouvir pela primeira vez Sim. não tem vontade de tirar a cadeira contra o pianista. Sim, sim. A partir do momento em que passa essa raiva, Uhum. que é bastante compreensível, não é? E desculpa, A partir desse interromper, momento, desculpa interromper, mas nós relacionamos o olfato é capaz de ser a memória do olfato é mais para mim, porque digamos, tu lembras-te do cheiro das bolachas que a tua avó fazia quando eras pequenino, estás a perceber? Pronto, nesse sentido, o olfato é uma memória. Não queria dizer isto, mas o olfato é uma memória bastante presente e talvez mais que a memória visual. A memória olfativa é... lá está. E não Eu se acho dá, que isso varia de pessoa para pessoa também. Sim, claro. Isto é tudo variável e pronto. E pessoal. Mas... Não sei, agora que penso nisso, é engraçado, porque tu nunca associas uma experiência, e isto não tem nada a ver com tempo, mas tu nunca associas uma experiência cultural, neste caso, porque estamos a falar de arte, tu nunca associas isso a um cheiro. A não ser que a própria obra de arte inclua o olfato como... Exato. Estou a digamos, imaginar elemento indicações. Meter principal. jarro com flores, com tulipas ali. Sim, era bastante interessante. Eu agora já estou com ideias. Colocar um perfume acolá. Perfumar a sala 30 minutos antes da exibição do filme. Não, João, é que isso acho que abre portas para muita coisa. Sim, lá está. E isso vai influenciar a forma como nós Sim. nos recordamos da obra, portanto, sim. influencia O tempo. a memória, logo influencia Sim, o tempo. Sim. Pronto. Eu acho que é isso, sabes? Acho sim, que. eu acho que já chegámos a coisas bastante interessantes aqui. Sim. Aprendi coisas sobre ti que não sabia.
há sempre coisas a aprender. Claro que sim. Pronto, estamos a terminar. Antes de mais, queríamos agradecer à nossa ouvinte, Sofia Aparício, por nos ter... qual é que é a palavra? Eu esqueci. Alertado, pedido, Sim. dito... sim, aconselhado a pormos, portanto, as nossas... Não é sugestões, mas... as obras que mencionamos aqui no podcast, na descrição do mesmo, do podcast, para ser mais fácil uma pessoa ir ver ou ouvir. Assim, vamos ter esse cuidado de, a partir de agora, deixar toda a arte que mencionamos na descrição do podcast, mesmo aquela cujo nome eu não me lembro, que são bastantes. Exato. O Ruben coloca lá uma indicação, aquela corrente que eu não me lembro. Eu vou tentar, vou procurar e escrever, lá aquilo que eu queria dizer e que queria que o João e que os ouvintes tomassem conta, por assim dizer. E isso deu-nos a ideia de, no final de cada episódio, fazermos umas sugestões aos ouvintes, quer videográficas, quer auditivas, quer, etc. Visuais, etc. Pronto, João, nesse sentido, a partir de agora, para além de deixarmos a arte que mencionámos no episódio na descrição, vamos também deixar as sugestões... não semanais, mas bissemanais, como é que se diz? Quinzenais? Quinzenais, obrigado. Pois é, uma quinzena, portanto, à partida. Pronto, ok, sim. Esqueci-me da palavra, lá está. Recomendações. Obrigado. As recomendações. Nós temos de fazer um episódio só em que sou eu a dizer-te os sinónimos. Sou eu a dizer-te sinónimos. Sou eu a dizer-te as palavras que tu queres dizer, mas tu não te lembras. Obrigado, eu acho que sim. Acho que podíamos pegar em, portanto, 3 de cada episódio e colar isso. Exato. Ok, parece-me bem. Sim, pronto, vamos deixar isso também na descrição do podcast, do episódio. João, qual é que é a tua sugestão para a próxima quinzena? Então, a minha sugestão para a próxima quinzena é uma obra de que falámos aqui, lá está, muito conhecida. Eu quero deixar como sugestão A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Olhem para a obra, pensem sobre a obra, descubram em que contexto é que a obra foi feita e podem sempre refletir sobre as questões que falámos aqui e outras de outros episódios e outras que não estejam ainda em nenhum episódio, mas que vocês se lembrem. E é essa a minha sugestão. E a tua, Ruben? Para mim, vai ser uma sugestão videográfica e cinematográfica. Um filme chamado Cold War, de um senhor chamado Pavel Pavlikovsky. Eu não escolhi este filme propriamente por se relacionar com o tempo, mas porque acho que é interessante abordarmos um filme de 2018 gravado em preto e branco, sem querer dar spoilers, porque na fotografia o preto e branco tem não só a função de realçar texturas, etc., mas também dar uma certa intemporalidade à imagem. Portanto, nesse sentido, acho que era interessante ver. Para além de que o filme é muito bom, quer em termos de fotografia, argumento, etc. Pronto, acho que é isto. Sim. Pronto, não sei se ainda vale a pena desejar-vos bom ano, mas para quem não nos ouviu no episódio passado, lá está. Bom aqui ano. Fica. Exato, a todos, e ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado.